Bom dia, hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2019. A população de Porto Nacional hoje terá uma notícia boa, aliás, uma notícia que foi dada aos empresários da cidade ontem pelo governo do Mauro Carles, que a ponte será reaberta, será entregue de novo à população no dia 4 de junho. O governador cravou essa data, 4 de junho. Os empresários foram ao governador acompanhados da senadora Cátia Abreu. A senadora está aí ajudando o governo a resolver muitos problemas do Estado. Ontem ela esteve lá no Palácio, lá na residência do presidente do Senado, defendendo, junto ao presidente Jair Bolsonaro, que foi seu adversário nas eleições do ano passado, ela foi vice do Ciro Gomes, e foi lá pedir para o presidente a mudança dos critérios de enquadramento dos estados, ou seja, o Tocantins está desenquadrado, mas o governo diz que precisa de 739 milhões de empréstimos. 130 milhões são justamente para essa ponte de Porto Nacional. Então a senadora levou os empresários ao governador, e o governador anunciou lá que dia 4 de junho libera a ponte para veículos leves. Bom, qual a notícia ruim disso? A notícia ruim disso é que o governador informou que o laudo não ficou pronto, ou seja, então ele vai liberar uma ponte daqui a menos de 30 dias sem ter o laudo dessa ponte, sobre a estrutura da ponte, ou seja, ele vai liberar a ponte com a mesma situação que estava lá no dia 7 de fevereiro, quando ele interditou a ponte. Então, veja bem, tudo indica então que, como eu tenho sempre falado aqui, que se o problema era de fluxo em cima da ponte, era só fazer o controle desse fluxo, que o governo não fazia. Então, vai voltar os veículos leves sem aquele estudo. Na verdade, ele interditou a ponte com base num estudo aí de apenas um engenheiro, que apenas analisou um laudo que o governo tinha encomendado lá em 2011 de uma empresa. Uma empresa fez o laudo, em que essa empresa fez esse laudo e orientou que o governo interditasse a ponte, mas não totalmente, ou seja, foi quando surgiu aquela questão do veículos com até 40 toneladas e veículos leves em cima da ponte e retirando os caminhões da passagem. Então, de lá até aqui, o engenheiro chegou esse ano e, evidentemente, fez um raciocínio aí de que se em 2011 estava assim, então agora poderia estar pior. Então, foi nesses termos, com esse fundamento, que o governo interditou lá no dia 6 de fevereiro. Vai fazer quase 4 meses daqui, quando ele for reabrir novamente. Então, tudo indica que o governo não precisava interditar totalmente a ponte. Quem ganhou com isso nesse período? O cidadão das balsas, evidentemente. O governo está pagando para as balsas o transporte sem controle algum. Ninguém... como é que você vai... fica imaginar quem é o funcionário do governo que está contando a quantidade de veículos e balsas dia e noite passando por cima passando na balsa, né? E o que isso pode possibilitar? Veja bem, agora já tem aliado do governador orientando o seguinte: como a ponte vai ser reaberta para veículos leves, continuará o problema dos veículos pesados. E aí já estão sugerindo que as balsas continuem para poder transportar os ônibus e esses veículos pesados. Então, veja, se tivesse dado essa orientação para o governador lá no dia 7 de fevereiro, talvez ele tivesse ajudado o cidadão das balsas e não precisasse levar tanto prejuízo e desconforto para a população de Porto Nacional. De qualquer forma, é uma notícia boa, apesar dos problemas políticos que Mauro Carles criou com a situação, criou a possibilidade de se levantar, de se ter lá na população de Porto Nacional, como é notório, que ele tivesse interditado essa ponte para dar força a uma candidatura de algum aliado seu em Porto contra a candidatura à reeleição, um direito do prefeito local. O Mauro Carles podia ter feito isso tudo conversando com o prefeito, conversando com os vereadores, que seria legal e legítimo, mas preferiu impor de início já a diversidade, sem conversar com os representantes do município para interditar a ponte e tomar decisões sobre a cidade, como aquele decreto de emergência. Um problema para Mauro Carles, porque ao tentar ajudar o seu potencial candidato na cidade de Porto Nacional no próximo ano, ele pode ter prejudicado, porque se você for hoje lá na cidade, 100% da cidade vota contrária a qualquer candidato de Mauro Carles. Então, o cidadão agora vai ter que construir de novo, reconstruir isso, reconstruir esse ônus, fazer uma sutura nessa ferida que o governo causou na cidade, ou seja, as pessoas já estão com esse conceito de que a decisão
de Mauro Carles de interditar totalmente a ponte, sem conversar com o prefeito, sem conversar com os vereadores. Foi uma decisão meramente política de olho nas eleições de 2020. E não é sem razão esse raciocínio deles, porque o governo até hoje não conversa com o prefeito nem com os vereadores, tomou decisões daqui. Essa informação, por exemplo, que levou aos empresários, ele não levou ao prefeito nem aos vereadores. Está completamente desgarrado da legitimidade do cargo, da liturgia do cargo. Então, o Mauro Carles pode ter prejudicado, ao invés de ter beneficiado um candidato seu na cidade de Porto Nacional. E o pessoal de Porto Nacional é bairrista. Eu estou em Porto Nacional todos os finais de semana, sou da cidade, conheço bem a cidade, conheço os líderes, os primórdios da cidade, e sei como isso, e sei quais são os candidatos do governo na cidade. E todo final de semana eu vejo, e além do mais as pessoas me ligam, me passam mensagens sobre essa situação. Então eu creio que Mauro Carles agora vai ter que jogar dobrado, ou seja, ele vai ter pouco tempo para ele convencer a população de que não tomou essas decisões precipitadas, apesar da boa fé que se possa ter dessas decisões, ou seja, a preocupação com uma possível tragédia, a ponte caindo e coisa e tal, mas eu acho que ele não fez a coisa direito. Ele devia ter conversado com o prefeito e com os vereadores. Mas agora a Inês já é morta, ou seja, o que ele vai ter que fazer é lutar pela construção dessa ponte, pela reforma dessa ponte, que por sinal, e aí vai um elogio ao Mauro Carles. Mauro Carles está tratando essa ponte dessa forma, ao contrário de Marcelo Miranda, que ficava aquela embromação. Eu nunca vi Marcelo Miranda indo em Brasília atrás de dinheiro para essa ponte. O Vicente Alves, coitado, ele colocou essas emendas aí para essa ponte aí umas 4 ou 5 vezes. O Marcelo Miranda chegou a fazer aquela assinatura de ordem de serviço em Porto Nacional, uma palhaçada, que o governo não tinha, o empréstimo não existia, o governo não tinha recurso orçamentário para fazer, mas impôs por causa do efeito eleitoral. Então ele ficava, a única coisa que o Marcelo fez foi aquilo, o resto ficava parado ali, sentado no Palácio Araguaia. O Carles não, ele tem ido ao presidente da República, já foi 2 vezes ao presidente da República, está participando desse movimento com os governadores, está trazendo para essa discussão a bancada congressista na Câmara e no Senado, e isso é muito bom, porque isso agrega pessoas, agrega valor a essa necessidade de conseguir os empréstimos para aplicar na ponte, já que recurso orçamentário, recurso ordinário, o governo não tem para fazer. Um bom dia para você.